o programa de debate da Escola Judicial do TRT da Primeira Região. E hoje nós temos aqui ilustres presenças para debater um tema bastante polêmico, né? A dispensa coletiva, um tema que dá muita mídia, dá muita repercussão, muita discussão. E teremos hoje conosco os juízes Marcelo Segal e Otávio Calvé e os procuradores do trabalho, João Berthier e Fábio Goulart. Faremos aqui aquela ordem intermediária, né? Cada um se articulando. A dispensa coletiva, um tema de perguntas e respostas. Então, primeiro vai falar o nosso colega Segal, em sequência vem o Fábio Goulart, depois vem o Otávio e finalizando virá o Berthier, para depois abrirmos as perguntas e os participantes poderem dialogar entre si, tá bom? E sem maiores delongas, eu passo então a palavra ao meu estimado colega Marcelo Segal. Inicialmente, boa noite a todos. Quero agradecer o amável convite do meu colega Fábio Gomes para poder participar desse debate e, igualmente, meus colegas de mesa, meu colega Otávio Calvé, doutor João Berthier, doutor Fábio Vilela, e um agradecimento especial às servidoras também da EJUD 1, que estão proporcionando isso para nós, essa tecnologia toda a serviço do nosso conhecimento, Maiara e Marina. Então, com isso, eu sei que a nossa luxuosa plateia tem também estudantes, e eu vou procurar, então, trazer alguns conceitos que me parecem relevantes, um pequeno histórico sobre essa temática e, por fim, algumas reflexões que eu gostaria de propor. Então, eu vou utilizar o PowerPoint. Acredito que todos vão ver direitinho. Então, vamos lá, pessoal. Dispensa coletiva, que é a temática aqui que nos une hoje, que nos traz aqui. Como caracterizar a dispensa coletiva? Digamos que eu tenha uma papelaria com 2 empregados. Mando ambos embora, sem justa causa. Pergunto, é uma dispensa coletiva? Reparem todos, eu mandei 100% da minha mão de obra embora. Não sobrou ninguém. Mas, certamente, isso não é uma dispensa coletiva. A dispensa coletiva ela pode se caracterizar até mais pelos impactos, e impactos sociais que ela gera, sempre nefastos, sempre negativos. Bem, então, a quantidade de pessoas necessárias para caracterizar a dispensa coletiva não está na lei. Não existe na lei dizendo que é dispensa coletiva a partir de X empregados em X espaço de tempo. Por isso que, assim, uma boa verificação e uma boa visão é a impressão, mas que tem um caráter subjetivo e continuará tendo, é aquela que traz impactos severos na sociedade, seja na sociedade local, seja em nível nacional. Uma sugestão que eu ousaria, teria até petulância de dar, seria o uso analógico do artigo 93 da Lei 8.213. Esse artigo fixa a quantidade de empregados que a empresa deve ter para ter a obrigação de contratar pessoas com deficiência ou readaptados. Diz o artigo 93 que a empresa com mais de 100 empregados é obrigada a manter nos seus quadros de 2 a 5% de pessoas portadoras de deficiência ou readaptados. Então, talvez, e apenas talvez, possa ser um critério a dispensa simultânea de 100 empregados ou mais, ou num curto espaço de tempo, poderia sinalizar pela dispensa coletiva. Claro que isso é uma coisa, repito, apenas uma sugestão, mas, de fato, objetivamente, não há um parâmetro claro. Talvez nem haja, mercê da alteração, que nós vamos ver daqui a pouco, na CLT, que acabou equiparando a dispensa coletiva à dispensa individual. Agora, é até interessante, justamente por equiparar, significa que são questões diferentes. São coisas diferentes. Eu não equiparo aquilo que é igual. Né? Então, estruturalmente e filosoficamente, são coisas diferentes. Eu vou voltar a isso mais adiante. Uma coisa importante, que também é citado no artigo da CLT, o 477-A, é a dispensa coletiva e a dispensa plurima. Não são iguais. A dispensa coletiva é vulgarmente chamada de dispensa em massa.
É um nome que as pessoas, assim, dispensa coletiva às vezes tem uma certa dificuldade para o leigo, quem não é da área, mas dispensa em massa, as pessoas têm assim, intuitivamente a ideia do que seria, do que é. Então, a dispensa coletiva significa, se caracteriza quando há a ruptura dos contratos de vários empregados em uma única oportunidade ou num curto espaço de tempo por motivo econômico, tecnológico ou estrutural da empresa. Então, nós estamos vendo aí, ou pelo menos a informação que se dá, é que muitas dispensas coletivas estariam ocorrendo em razão dos problemas econômicos que, inegavelmente, estamos passando nessa pandemia. Então, parte da doutrina entende que, se houver dispensa coletiva, não poderá haver a substituição desses trabalhadores despedidos. Parte da doutrina, não toda. Segundo quem advoga dessa maneira, isso comprovaria que o motivo é falso, a motivação não é verdadeira. Já a dispensa plurima, que é menos falada, na verdade, são dispensas singulares, simultâneas, mas por conta de uma conduta individual de cada empregado. Digamos, uma dispensa disciplinar de vários empregados envolvidos numa fraude ou que seja numa quantidade expressiva. E isso seria dispensa plurima e não coletiva, e nessa hipótese, a mesma parte da doutrina diz que é possível, nessa hipótese, a contratação de substitutos sem que fique caracterizada fraude. Pois bem, até o advento da Lei 13.467 de 2017, o fato é que havia uma lacuna legislativa, inegavelmente. Isso não era positivado. Quais eram as consequências e tudo mais. Então, a jurisprudência do TST, e tendo como leading case o caso icônico da Embraer, eu coloquei até o numeral para quem desejar depois nos seus estudos prosseguir e pesquisar, entendeu, compreendeu que a dispensa coletiva exigiria a participação do sindicato de classe dos empregados, não para autorizar a dispensa, não é um pedido para chancela, ou autorização ou validação, mas sim para suavizar, mitigar os efeitos danosos daquela dispensa coletiva. Então, o que se viu sob a égide desse entendimento é que, com o diálogo, a negociação com o sindicato, se conseguiu fazer a dispensa coletiva, porque ia fazer de qualquer maneira. Não há como impedir o empregador de fazer essa dispensa. Mas ela foi feita em condições financeiras um pouco mais vantajosas para os empregados, num patamar um pouco superior ao previsto em lei, no tocante às indenizações, ou eu já vi casos até de fazer um escalonamento, repito, não para impedir, mas para diminuir o impacto terrível dessa dispensa coletiva, que eu já tentei ensaiar até um conceito, junto à própria sociedade. Então, esse entendimento vigorou por algum tempo e a base jurídica, e não só jurídica, mas humanística, utilizada pelo TST, eram vários princípios constitucionais que eu coloquei aqui, não vou falar um por um, até pela minha limitação de tempo, mas especialmente a dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, função social da empresa. Além disso, essa questão democrática da relação capital-trabalho, a própria negociação coletiva, sempre estimulada pela Constituição para a solução dos conflitos, e a invocação de várias convenções, mas especialmente as de número 98, 135, 154. E fala-se também na recomendação 163 da OIT, que é o direito à informação, que estaria também confirmada, ratificada, espelhada no artigo 5º da Constituição Federal. Bem, prosseguindo, houve o advento da Lei 13.467 de 2017, que aí positivou, regrou a questão das dispensas, e aí reparem, individuais, plurimas ou coletivas. Por isso que eu fiz a questão de colocar também o conceito da dispensa plurima, e elas foram equiparadas. E aí, novamente, são coisas diferentes, eu só faço a equiparação daquilo que é diferente. Mas, para fins das rupturas contratuais,
elas foram tornadas equivalentes, por assim dizer, e ao final dizendo que não há necessidade de autorização prévia, na verdade não há nem nunca houve, né? Ou de celebração de acordo coletivo ou convenção coletiva para a sua realização. Então, sob a égide do 477-A, o panorama, de certa maneira, pode ter mudado, ainda que eu vá trazer ao final uma pequena reflexão. Agora existe a norma. Não há mais lacuna legislativa. Entretanto, vamos lembrar, não só esse, como qualquer artigo de lei pode ser submetido ao crivo do Poder Judiciário. Poder Judiciário esse que, em decisão fundamentada, mercê dos controles concentrado e difuso, podem afastar a aplicação da norma, podem declarar a sua inconstitucionalidade, não só desse, repito, mas de qualquer outro artigo. Isso tem acontecido no Brasil, em alguns casos de ações individuais, ou seja, incidente tantum para aquele processo específico, mas o próprio STF, o tema é o 638, teve repercussão geral reconhecida, o leading case, quem quiser procurar, é o RE 999435, a temática a ser julgada pelo STF, que já iniciou o julgamento, é a necessidade de negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores. Necessidade ou não, obviamente, né? Vai chegar à conclusão de uma forma ou outra. Já há 3 ministros que julgaram a favor de não haver essa necessidade de negociação, inclusive os fundamentos é que não há essa previsão legal, e são fundamentos absolutamente respeitáveis, e de que isso seria reservado à lei complementar, foi um outro argumento, então o TST não poderia legislar a respeito dessa temática, e um ministro ainda falou que as consequências da dispensa já estão previstas na lei, na verdade, o que tem que pagar o trabalhador. E já há pelo menos 2 votos em sentido contrário, ou seja, está se retomando o julgamento, em breve nós teremos uma solução. Então, em controle difuso, obviamente, em controle concentrado. Algumas reflexões que eu quero trazer, então. Uma eu já insisti 2 vezes. Se são coisas equiparadas, têm natureza diferente. E o que me incomoda um pouco, ainda que, em princípio, o juiz seja chamado a aplicar a lei, e ele tem que aplicar a lei para dar, de certa maneira, segurança e previsibilidade para as partes, o que não significa dizer que ele não possa afastar a aplicação, desde que ele fundamente a miúde a sua decisão, mas assim, acaba se igualando coisas desiguais, e isso talvez seja um paradoxo, uma contradição com a própria reforma trabalhista, que em princípio buscava a solução negociada como um dos motes, um dos pilares para a solução dos problemas. Tanto que a gente, né, repete a todo momento que o negociado suplanta o legislado naquilo em que for possível negociar. Então é uma reflexão apenas. E uma outra reflexão, porque as coisas podem ser diferentes também. Uma dispensa coletiva, em massa, como queiram, numa empresa da iniciativa privada que não tem, por exemplo, nenhum estímulo ou incentivo fiscal ou tributário, seria uma coisa. Mas eu quero lembrar para todos que algumas empresas atraídas, seduzidas por estímulos fiscais e tributários de determinados estados, foram lá se estabelecer. Claro, contando já e contabilizando esses incentivos, e chegaram à conclusão que valia a pena, né, no longo prazo, o investimento que haveria de ser feito. Ora, então, nesse caso, o próprio poder público ele já conta, já tem uma expectativa dos empregos que serão gerados, da riqueza que vai circular ali naquela região, claro, dos tributos também que haverão de ser recolhidos, porque a isenção não é total e não é eterna, e de uma hora para outra, quer dizer, atraídos por isso e de repente se aproveitando dessa situação, tempos depois, por uma situação desfavorável qualquer, que pode ser uma daquelas que eu coloquei, a empresa faz a dispensa coletiva. Isso talvez, como reflexão, é um alerta para o poder público que, quando fizer esses incentivos, de alguma forma exija uma contrapartida, a previsão de que, se isso acontecer, haverá de se ter ou a necessidade de uma conversa, de uma negociação efetivamente com o sindicato, ou alguma condição, até para que a empresa que aceitar esses estímulos e incentivos e for para aquela determinada região explorar atividade econômica, já saiba que a sua opção pela saída também vai ter um custo talvez maior. Novamente, é tudo reflexão. Isso não está na lei, já estou me encaminhando para o final, então para refletir justamente do que seria, a meu ver, interessante ou razoável,
certo? Então, essa reflexão. Eu quero até terminar, para me manter rigorosamente no meu horário, eu vi uma coisa bem interessante, uma interpretação literal, e me pareceu bastante interessante, do desembargador Edilton Meirelles. Para quem não sabe, ele é desembargador do TRT da 5ª Região, Bahia. Então, ele fala o seguinte: a lei dispensa, e dispensa mesmo, a celebração de convenção, um acordo coletivo, mas ele não dispensa a negociação coletiva, são coisas diferentes. Negociar, dialogar, não necessariamente serve para celebrar um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. E o que fica dispensado é a convenção ou o acordo coletivo, como eu havia colocado no artigo. Me permitam aqui, olha só. Não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical, isso nunca houve, na verdade, ou de celebração de convenção coletiva ou de acordo coletivo. Então, ele entende que, na verdade, a lei não disse uma coisa diferente. Você pode interpretar no sentido que, a despeito do artigo 477-A, seria necessário o diálogo, a conversação com o sindicato de classe em relação àquela necessidade, se imagina, da empresa, e de como aquilo vai ser feito para, pelo menos, trazer esse ator social também para o debate, para a discussão, e que se chegue ao melhor termo possível. E é claro que a dispensa, independentemente dos entendimentos, ninguém quer uma dispensa coletiva, evidentemente que não. O que nós vamos discutir aqui é o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é exigível ou não. Então, eu vou aqui interromper o compartilhamento. Essas são as observações iniciais que eu gostaria de fazer. Eu vou me colocar à disposição para as perguntas mais adiante, e então eu devolvo a palavra para o Dr. Fábio Rodrigues Gomes para que possa prosseguir, como de direito, a nossa palestra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Segal. Excelente exposição, muito didática, né? Clareou as discussões conceituais, né? Deixou todos no mesmo lugar comum para, a partir de agora, a gente poder entrar nos detalhes, né? Nas controvérsias mais agudas desse problema, porque havia uma lacuna regulatória, né? O judiciário, como não poderia deixar de ser, diante de uma situação grave, como é a dispensa coletiva, preencheu a lacuna com decisões, veio o legislador, entendeu diferente e politicamente tomou uma decisão num outro caminho, numa outra direção. E agora, novamente, isso está sub júdice, né? Então, doutor Fábio Goulart, vamos ver o que o senhor pensa a respeito desse tema. Passo a palavra ao meu amigo Fábio Goulart Vilela. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite que me foi feito pela Escola Judicial do TRT da 1ª Região, na pessoa do meu amigo Fábio Rodrigues Gomes. É um prazer poder debater com figuras tão expoentes, como o professor Marcelo Segal, meu amigo João Berthier, o professor Otávio Calvé. Na verdade, e já pegando o gancho dessa brilhante exposição, dessa contextualização que o professor Marcelo Segal fez, é claro que não há como se confundir os institutos da dispensa individual, da dispensa plurima e da dispensa coletiva. Enquanto a dispensa individual e a dispensa plurima têm por causas subjetivas inerentes à pessoa dos trabalhadores, a dispensa coletiva, como ele muito bem colocou, decorre de causas objetivas. Podem ser causas econômicas, organizativas, técnicas de produção, estruturais, ou até mesmo em caso fortuito ou força maior. Isso não desnatura, não desqualifica a dispensa como dispensa coletiva. O problema é que, em razão dos impactos que esse tipo de dispensa gera, não só no trabalhador, mas na sua família, na comunidade, na própria cadeia produtiva, em atividades econômicas setoriais e, às vezes, até na própria economia, não só da localidade, da região, até em alguns casos de âmbito nacional, é claro que nós não podemos dar o mesmo tratamento que é conferido às dispensas individuais às dispensas coletivas. Ao contrário das dispensas individuais, que estão dentro do contexto do direito individual do trabalho, não há como fugir da dispensa coletiva como um fenômeno típico do direito coletivo do trabalho, em que nós temos forte atuação aí dos sindicatos enquanto representantes da categoria profissional. Então, embora eu concorde que até o que o professor Marcelo Segal bem colocou, só posso equiparar coisas distintas, mas eu não posso equiparar coisas, ainda que sejam distintas, tenham impactos, tenham essências totalmente diferentes,
que não se harmonizam. Ou seja, então essa equiparação ela acaba sendo o quê? Inócua e ambivalente. Vamos supor, porque essa questão, como o professor Fábio Rodrigues bem colocou, está sob júdice, também o professor Marcelo Segal, além da repercussão geral, nós temos uma DIN, também de 2019, o relator é o Fachin, esperando a palavra final do Supremo Tribunal Federal acerca dessa matéria, mas eu não tenho, primeiro, como analisar essa norma do artigo 477-A da CLT, que foi introduzido pela reforma trabalhista, dizendo, destoando de todas as normas constitucionais e internacionais, além do próprio direito comparado. O que eu quero falar em relação a isso? Como bem pontuou o professor Marcelo Segal, quando se fala em reforma trabalhista, além da justificativa da busca de ampliação dos postos de trabalho, coisa que, infelizmente, não aconteceu, também se falou muito em prestigiar a negociação coletiva. E aí está o mote da prevalência do negociado sobre o legislado. E quando se fala em dispensa coletiva, estamos falando não de um complexo de rompimento de relações individuais, mas sim de algo muito mais amplo. É como eu confundisse, como eu falasse que dano moral coletivo seria um complexo de danos morais individuais. E não é verdade. O dano moral coletivo ele tem em si, na sua essência, uma natureza difusa. Da mesma forma que a dispensa coletiva ela é um fenômeno coletivo, com impactos em proporções muito maiores que a dispensa individual. E olha que o nosso legislador constituinte, no artigo 7º, inciso 1, ele deixou claro a sua preocupação, inclusive, em relação à proteção, à relação de emprego, inclusive individual, contra dispensas arbitrárias ou sem justa causa, remetendo à lei complementar. Embora seja uma norma de eficácia limitada, sim, temos aí a indenização compensatória do FGTS, até que se dite, mas ela tem eficácia, ela sai como um vetor. Ou seja, se há uma preocupação do legislador constituinte em proteger as dispensas, ainda que individuais, por que não, e com mais razão, as dispensas coletivas? Então, além, quando se analisa o artigo 477-A da CLT, primeiro ponto, essa equiparação passa a ser inócua. E aí, não há como equiparar institutos cuja essência, natureza, são totalmente diversos, causam impactos totalmente diversificados. Não, então, e além disso, é ambivalente. Porque vamos supor que, ao final, o Supremo Tribunal Federal entenda que é necessária realmente a negociação coletiva, como requisito, pressuposto de validade da dispensa coletiva. Ora, eu poderia, se eu estou equiparando, atrair isso também o que? As dispensas individuais. Porque é uma regra de mão dupla. Cria essa ambivalência, essa equiparação em relação, ainda que, além de não serem iguais institutos, mas são totalmente distintos quanto à sua essência, quanto ao seu conteúdo. E aí, além disso, diz lá o 477-A da CLT, além dessa equiparação, que, a meu ver, com todo respeito e entendimento contrário, é inócua e ambivalente, também que diz que não depende de autorização do sindicato ou da celebração de acordo coletivo ou convenção coletiva para sua efetivação. Ora, nunca se defendeu e nem está previsto na Constituição, nem em normas internacionais, qualquer condicionamento do despedimento individual ou coletivo à chancela do sindicato, a sua autorização. São institutos totalmente diversificados. O que se defende, deixando bem claro, é a promoção do diálogo social e da negociação coletiva. Quando eu falo em diálogo social, eu falo de forma bem mais ampla, em que a negociação coletiva está dentro do próprio conceito de diálogo social. E isso não é uma novidade. Na verdade, isso já está em diversas convenções da OIT, 87, 98, 151, 135, 154. Nós temos a recomendação 166 da OIT, que recomenda, inclusive, que se ouça os trabalhadores através
das suas entidades de classe. E, fora isso, nós temos todo um arcabouço normativo do direito comparado. Se nós formos lá no artigo 8º caput da CLT, diz lá que o direito comparado é fonte normativa, é fonte subsidiária do direito do trabalho. Aí pergunta, mas não há lacuna. Com data vênia, entendo que há uma lacuna, sim, ainda que hermenêutica, porque em nenhum momento está dizendo, na literalidade do artigo 477-A, que é vedado ou que se prescinde da negociação coletiva. O que está se falando aqui, não cabe autorização sindical, e nunca se discutiu isso, e que não depende, para sua efetivação, da celebração de acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho, que é um dos possíveis produtos de uma negociação coletiva, mas não é o único. O que se pede, o que se defende é o diálogo social, é a negociação coletiva enquanto mecanismo de pacificação de um conflito coletivo que se instaura entre a empresa, que é um ente, um sujeito coletivo, e uma coletividade de trabalhadores. E é muito normal, quando se tem toda uma discussão, quando passamos pela reforma trabalhista, e fazia muitas alusões ao direito internacional, às normas do direito comparado. Claro que eu poderia aqui elencar vários dispositivos constitucionais que fundamentariam essa hermenêutica, essa interpretação, que mesmo a partir da literalidade do artigo 477-A da CLT, eu poderia, sim, defender, enquanto tese, a imprescindibilidade da prévia negociação coletiva como pressuposto à validade de uma dispensa em massa ou dispensa coletiva. E já foi falado, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, função social da empresa, lembrando que a ordem econômica deve se fundamentar na valorização do trabalho humano, na busca do pleno emprego. O artigo 7º, inciso 1, diz lá expressamente da proteção das relações de emprego contra as despedidas arbitrais ou sem justa causa, e muitos defendem, inclusive, a inconstitucionalidade formal do artigo 477-A da CLT com base no artigo 7º, inciso 1. Outros dizem da inconstitucionalidade material com toda essa fundamentação, inclusive o princípio de intervenção sindical nas questões coletivas trabalhistas. Exemplo, sempre que as causas extrapolam os limites do trabalhador, tem uma relevância social, o próprio Constituinte, ele exige a participação do sindicato. Né? Artigo 7º, 6º, 13, 14, 16. O sindicato, enquanto representante da categoria profissional, aquela entidade que tem o papel constitucional de defesa dos interesses individuais e coletivos dos trabalhadores. Artigo 8º, inciso 3, cuja participação obrigatória na negociação coletiva. Artigo 8º, inciso 6. E mais, a OIT fez um estudo e viu que a maioria dos países democráticos, em termos exatos, seria 81,6%, já possuem regras trabalhistas específicas para as dispensas coletivas. Coisa que o Brasil, na verdade, ficou num limbo há muito tempo, nos pautando numa jurisprudência do TST, no caso Embraer, que o Segal muito bem colocou. E assim mesmo, quando teve a oportunidade, na reforma da trabalhista, de especificar o que é dispensa coletiva, quais são os pressupostos de validade, o tratamento a ser dado, prestigiando a negociação coletiva, não. Faz essa equiparação inócua e ambivalente e fazendo referência a uma autorização sindical que jamais se exigiu e desvinculando a celebração de acordo coletivo e convenção coletiva, como também nunca se defendeu. Na verdade, esse diálogo social, essa negociação prévia coletiva tem por fim, primeiro, tentar sim evitar a dispensa coletiva. Mas muitas vezes não é possível, em razão dessas causas objetivas. Mas pelo menos minorar, reduzir os impactos desse tipo de dispensa. Em diversos países, e eu vou citar alguns aqui, já tem regramento específico sobre o que chama de despedimento coletivo ou dispensa em massa. Exemplo, Portugal,
Espanha, Itália, França, Alemanha, Argentina, Peru, México e Angola. Alguns. Em todos eles, esses citados, exigem o diálogo prévio, a consulta, e alguns falam até em acordo com a entidade representante dos trabalhadores, que no nosso caso são os sindicatos. E não param por aí. Explicam o que é dispensa coletiva. Alguns partem de proporções, de percentuais, outros de número fixo. A partir a partir de 5 trabalhadores, a dispensa já é coletiva. Entre 2 e 5, num período de 3 meses, a depender do porte da empresa, micro, pequena, média ou grande, é dispensa coletiva. Exemplo, Portugal é assim. Ou seja, varia. Alguns adotam um número fixo, outros uma proporcionalidade, sempre de modo a contextualizar a dispensa coletiva. E nós perdemos uma ótima oportunidade nesse momento, mas assim como a reforma trabalhista não teve o diálogo social que exige a Convenção 144 da OIT para qualquer mudança no mundo da legislação trabalhista, também não houve diálogo social para poder implementar, se exigir esse mesmo diálogo social no momento crucial de dispensa em massa. Lembrando ainda que a União Europeia, desde a década de 70, já disciplina esses parâmetros para eventual dispensa coletiva nas formas do que eu falei, explicando, dizendo o que é dispensa coletiva, adotando sim como pressuposto de validade a consulta prévia à entidade representante dos trabalhadores. E temos mais. Nós temos a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, datada de 1998. Determina que todos os membros da OIT tenham um compromisso, pelo simples fato de pertencerem à OIT, de respeitar, promover e tornar realidade, de boa-fé e de conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais objetos dessas convenções. E, entre esses direitos, o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva. A recomendação 166 da OIT, que eu já citei, diz lá: todas as partes interessadas devem tentar evitar ou limitar, na medida do possível, o término da relação de trabalho por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou similares, sem prejuízo do funcionamento efetivo da empresa, estabelecimento do serviço, e evitar esforços para mitigar as consequências adversas de qualquer término da relação de trabalho por esses motivos para o trabalhador ou trabalhadores envolvidos. Ou seja, a preocupação da OIT nessa recomendação de que esse diálogo social, essa negociação coletiva seja promovida para, se não puder evitar, minimizar os impactos desse tipo de dispensa, que é uma medida drástica. Também poderia citar, e não vou me alongar, a Carta da Organização dos Estados Americanos, que fala da necessidade da efetivação desse diálogo social entre empregados e empregadores, e aí com destaque aí ganha importância as organizações sindicais. Temos a Carta Social do Conselho da Europa, datada de 1965, que diz lá: todos os trabalhadores têm o direito de serem informados e consultados nos processos de despedimentos coletivos. Ou seja, só para fechar em termos de direito comparado, a Diretiva 98/59 do Conselho da União Europeia, que diz lá: sempre que intencione efetuar despedimentos coletivos, a entidade patronal é obrigada, isso aí tem força vinculante para os membros da União Europeia, é obrigada a consultar em tempo útil os representantes dos trabalhadores, com o objetivo de chegar a um acordo. E o que está se defendendo aqui, na verdade, não é necessariamente um acordo coletivo ou convenção coletiva, mas que haja um diálogo, uma dialética, claro, de forma também a ver os interesses da empresa, mas também da classe trabalhadora e o interesse da sociedade. Até porque o mesmo aquele artigo 8º da CLT, que assegura o direito comparado como fonte normativa do direito do trabalho, diz que o interesse de classe ou particular
não pode sobrepor ao interesse público, ao interesse social. E diz lá, as consultas incidirão, pelo menos, sobre as possibilidades de evitar ou de reduzir os despedimentos coletivos, bem como sobre os meios de atenuar as suas consequências, recorrendo a medidas sociais de acompanhamento destinadas, nomeadamente, a auxiliar a reintegração ou reconversão dos trabalhadores despedidos. Então, olha a preocupação da União Europeia com, além de introduzir como pressuposto de validade essa consulta prévia, para se chegar a um acordo, a preocupação com a pós-dispensa, logicamente, se ela for necessária, e minimizada o máximo possível, de reinserção, de recolocação desses trabalhadores. Então, já chegando à minha conclusão, o que eu poderia defender com todo respeito aos posicionamentos em contrário? Primeiro, não há como se atribuir uma interpretação ao artigo 477-A da CLT sem considerar a natureza jurídica coletiva inerente à própria dispensa coletiva. Desculpa a redundância. Não podemos analisá-la sob uma ótica individualista. Porque, como eu falei, dispensa coletiva não se resume a um complexo de dispensas individuais. E aí eu venho reafirmando em comparação, da mesma forma que dano moral coletivo, que tem natureza difusa, não compreende um conjunto de danos morais individuais. Então, por isso, não deve ser admitida qualquer redução ou mitigação dessa obrigatoriedade de diálogo social e de negociação coletiva. Eu não estou falando de que deve chegar a um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, mas deve haver um diálogo, uma dialética, uma negociação para que possam ser apresentadas outras alternativas à empresa para que ela possa continuar a tocar a sua atividade, como, por exemplo, banco de horas, férias coletivas, flexibilização da jornada de trabalho, redução salarial indireta, planos de demissões voluntárias, incentivo às aposentadorias voluntárias e até, se for o caso, critérios de seleções para aqueles que serão dispensados, para que esse impacto seja o menor possível. Como eu falei, dependendo do porte da empresa, a Embraer, pessoal, ela dispensou em 2009 4.272 empregados. O impacto danado. Isso afeta não só a economia do local, da região, a própria cadeia produtiva, o próprio setor empresarial. Lembrando que a norma, embora possa em tese equiparar, ela nunca terá o condão de atuar a natureza e a essência das coisas. Então não há como confundir os efeitos de uma dispensa individual com uma dispensa coletiva. Então, seja com base num controle de convencionalidade, ou seja, com todas aquelas convenções da OIT que eu já citei, seja com base num controle de constitucionalidade, com todos os princípios, objetivos, normas, direitos fundamentais, seja até mesmo com base numa interpretação gramatical, literal, e aí sim, dentro de uma lacuna hermenêutica, com respaldo no direito comparado, não há, data vênia entendimento ao contrário, como deixar de defender a necessidade, não de autorização desse sindicato, não de necessariamente de se vincular à necessidade de celebração de acordo coletivo ou de uma convenção coletiva, mas de um prévio, legítimo diálogo social, uma prévia negociação coletiva como mecanismo de conflito, um mecanismo de pacificação do conflito coletivo. Negar essa negociação é negar o exercício do legítimo princípio da autonomia privada da vontade coletiva. Não deixa de ser uma conduta antissindical. Esses eram as minhas ponderações para que sejam levadas à reflexão e espero que eu tenha contribuído para esse importante e necessário debate. Muito obrigado. Com certeza contribuiu muito, porque a partir da sua exposição, Fábio, milhões de perguntas surgem, né? É muito interessante. Um tema que aparentemente poderia ser muito simples, né? Basta a leitura do 477A, a gente pensa que está resolvido. Mas aí Fábio levanta diversas questões.
de natureza econômica, na análise econômica do direito, as consequências que aquela norma produz no mundo dos fatos, questões de natureza hermenêutica, interpretativa, como nós devemos ler o texto da Constituição em relação e compará-lo com um texto legal, questão de inconstitucionalidade formal, se a lei ordinária poderia regulamentar esse tema ou não, até a própria concepção do direito que você adota, né? Se você é um pós-positivista e aceita que princípios constitucionais e convencionais são o bastante para invalidar uma regra legal ou não. Então, são várias as frentes de debate, de discussão que a gente pode levantar a partir de um tema que aparentemente seria simples, mas de simples a gente vê que não tem nada, né? E aí eu passo a palavra para o Otávio Calvé, professor, juiz, muito conhecido, e que não foge a uma boa polêmica, né? Então, Otávio, é com você. Olá, Fábio. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com meus colegas, Segal, Berthier, Fábio Vilela, e também deixar aqui o meu alô para o pessoal da escola, Maiara, Marina. E eu queria começar falando o seguinte, assim, como cidadão, o Fábio já me convenceu. Se eu fosse legislador, mudaria o artigo, não tem a menor dúvida. Mas para a gente fazer a polêmica, que eu acho que é um dos motes aqui do nosso debate, né? Eu vou fazer uma análise como juiz, né? E vou também aproveitar para fazer uma reflexão exatamente sobre isso, né? Sobre como o juiz deve se portar quando aparece uma situação dessas, né? Onde nós tínhamos um entendimento majoritário, criado a partir de uma lacuna legislativa, que a gente gostava desse entendimento, era um entendimento por todos nós querido, né? Porque ninguém duvida, e acho que aqui eu não tenho dúvida que há consenso, ter o diálogo social prévio é melhor. Acho que isso é consenso entre nós. Ninguém vai achar que é melhor uma empresa fazer uma dispensa coletiva sem conversa, sem tentar uma solução mais adequada, sem pensar nos impactos. Então, isso eu acho que é consenso, né? A grande questão é se eu, como juiz, devo impor essa conduta a uma empresa, a um empregador, em que pese o legislador ter feito uma opção diferente, uma opção ruim, uma opção que a gente não gosta, uma opção que a gente desejaria que não existisse, e eu já deixei isso claro também nos artigos que eu escrevo, tá, gente? Eu publiquei há pouco tempo um artigo na Folha de São Paulo que me perguntaram isso, né? Se deveria haver negociação. Eu falei, deveria. Mas o nosso legislador fez uma escolha que eu não concordo, mas como juiz eu tenho que pensar o seguinte, será que eu posso superar essa regra criada pelo legislador para impor ao jurisdicionado uma conduta diferente, condenando esse jurisdicionado, que é outra coisa que a gente tem que lembrar. Quando isso chega para a gente como juiz, a conduta já foi feita normalmente. Normalmente já se praticou o ato da dispensa coletiva a partir do que o ordenamento jurídico prevê, e eu, como juiz, vou impor uma sanção àquela pessoa, impor uma condenação, como a gente vê acontecendo aí, volta e meia a gente tem decisão judicial anulando as dispensas coletivas, mandando reintegrar todo mundo, muitas vezes não tendo aonde ser reintegrado. Eu já peguei um caso concreto desses, que o pedido era de reintegração, e depois a parte autora até desistiu desse pedido, porque reconheceu, olha, realmente não tem onde reintegrar, então vamos pedir outra coisa, porque colocar de volta não tem mais, porque a empresa fechou, realmente não tem mais como reintegrar, vamos arrumar outra coisa para reparar os trabalhadores, em tese, né? Então, a questão é essa, se eu, como juiz, devo adotar esse tipo de entendimento, né? E aí entra a discussão que o Fábio pontuou. Se eu vou ser um juiz pós-positivista, que vou, a partir de princípios, valores abstratos nas convenções da OIT, na Constituição, extrair dali uma pauta de conduta que possa superar a escolha feita pelo legislador no direito positivo, né? A grande questão é essa. Ou se eu vou ser um juiz mais positivista, que não é boca da lei, né? Vamos deixar isso muito claro, porque hoje em dia, se você fala que você é positivista, você é taxado pejorativamente de boca da lei, não é isso, né? Ser positivista não é algo tão simples assim.
O positivismo ele também reconhece um certo grau de discricionalidade para o juiz, mas bem mais restrito do que o pós-positivismo em casos específicos, né? E um dos casos seria a inconstitucionalidade. Só que o juiz que tem essa visão mais positivista do direito, ele vai partir de um pressuposto que é a presunção de constitucionalidade, né? Toda vez que eu me deparo com essas questões para julgar, eu faço assim esse exercício de ver todas as correntes possíveis, todos os argumentos possíveis, todas as conclusões possíveis a partir do questionamento da norma que estamos interpretando. E aí, usualmente, gente, o mais comum é a gente conseguir 3 ou 4 interpretações possíveis e algumas delas que cabem na Constituição. E esse que é o ponto. Quando um juiz, em controle difuso, percebe que existe uma interpretação que cabe dentro da Constituição, será que ele deve descartar essa, que seria a presunção de constitucionalidade que o nosso ordenamento jurídico pede, para adotar outra que vai pela inconstitucionalidade superando a regra? Essa postura do juiz que é algo que eu tenho questionado bastante na minha produção acadêmica hoje, né? Porque realmente seduz a gente ter esse poder na mão de poder consertar aquilo que a gente não concorda com o legislador. Tudo que o legislador cria que eu não concordo, eu consigo arrumar um argumento para superar. E a partir de valores abstratos, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e por aí vai, nós que somos estudiosos e somos hábeis na argumentação, a gente vai conseguir um fundamento para superar a regra do legislador. É muito fácil. E a gente está num certo vício disso nessa época que a gente vive. Desde a reforma trabalhista, eu acho que essa questão pós-positivista ficou de tal forma agudizada que me parece que a gente perdeu qualquer pudor com limites de atuação do Poder Judiciário. Nós temos livros escritos por juristas, magistrados, ensinando resistência a uma lei. Aí eu fico assim, realmente fico assustado, assim, porque o legislador quer um programa que, no fundo, é uma política pública para a regulação do trabalho humano no Brasil, quer a gente goste ou não das soluções que ele deu, e aí você vê membros do Poder Judiciário fazendo um ativismo, ensinando como resistir à aplicação de uma lei. Isso é muito grave, gente, porque isso remete a um outro valor constitucional que está em jogo, que é a democracia, é o respeito aos poderes, são os limites das atribuições. Então, assim, para mim, isso é uma luta que a gente está vivendo entre o desejo e o poder. Assim, eu desejo muita coisa, agora, será que eu posso realmente fazer isso? Por isso que a minha interpretação ela parte dessa visão de mundo. Eu vou ver todas as respostas possíveis e vou ver se alguma delas se encaixa dentro da Constituição. Se alguma delas se encaixar dentro da Constituição, é a que eu prefiro, nesse momento em que eu, como juiz, estou analisando a conduta de um cidadão pautada numa regra legal. Se coloca no lugar do cidadão, do jurisdicionado. Ele fez exatamente o que o Poder Legislativo diz que ele pode fazer. E, de repente, ele recebe uma condenação milionária. É complexo, gente, é complicado. Isso gera uma instabilidade, uma insegurança jurídica, que, nesse caso específico, ela é em triplo ou quádruplo. Sabe por quê? Porque se o Supremo Tribunal Federal falar que realmente é inconstitucional o artigo 477-A, ele vai ter que abrir um capítulo na decisão e fazer um projetinho de lei para dizer, como o Segal levantou bem, o que é uma dispensa coletiva? Quais são as consequências jurídicas de se fazer uma dispensa coletiva sem o diálogo social, sem a negociação? É reintegração? É indenização? O que vai ser isso? Eu não sei. Olha só como é complexo e como gera insegurança jurídica a gente partir do pressuposto que a regra é inconstitucional e, na hora de aplicar, eu mesmo vou ter que inventar quais são os requisitos, quais são os pressupostos, quais são os elementos que configuram a conduta equivocada. Tudo da minha cabeça, tudo dos meus estudos doutrinários, que eu posso pegar de qualquer lugar. Eu posso pegar um conceito objetivo, como existe lá fora, posso pegar um conceito, como o Segal falou, de dispensa coletiva, diferente da plurima. Enfim, isso gera muita insegurança jurídica e isso é um problema sério no momento que a gente vive. E eu posso partir de uma interpretação que
guarda a constitucionalidade, como 3 votos de ministro do Supremo já fizeram. Então, toda vez que eu vejo julgamentos em controle concentrado e eu vejo votos pela constitucionalidade, a minha sensação é a seguinte: poxa, o juiz de primeiro grau, ele não devia ser o sujeito que vai dar aquela decisão mirabolante, que vai superar qualquer regra, se existe uma possibilidade de constitucionalidade. É esse tipo de conduta que eu acho que seria interessante para a magistratura. É uma conduta mais comedida. Como a gente teve agora uma decisão recente, semana passada, num caso concreto, que uma colega de São Paulo falou justamente isso na sentença dela. Falou, olha, eu acho a reforma trabalhista péssima, mas fundamentou lá que a alteração feita no 477-A é constitucional. Então, assim, mesmo achando péssimo, eu vou aplicar, porque como juiz esse é o meu dever. Parece um pouco frustrante, né? Parece que o juiz está abrindo mão do seu poder, mão da sua grande missão na Terra, né? Só que, assim, a minha visão de mundo também é de que o juiz, ele não é um revolucionário. O juiz não está aqui para resolver as deficiências do poder legislativo, nem para superar as escolhas que foram feitas, porque uma coisa a gente não pode esquecer, gente. Se hoje o juiz está julgando por um lado a nosso favor, esse mesmo juiz amanhã vai poder julgar por outro lado contra você, independentemente do que está na lei. E isso é um perigo para a democracia, é um perigo para as suas garantias como cidadão, é um perigo para os direitos fundamentais. O pós-positivista, e o Fábio está aqui para me ratificar, é um intérprete do direito, um aplicador do direito, que mais rapidamente sacrifica direitos fundamentais. Porque, assim, para justificar uma implementação de direitos fundamentais, eu sacrifico outra, fazendo a ponderação de interesses. E aí, o que vale mais? Aquilo que eu acho. A minha subjetividade é que vai dizer o que vale mais nesse caso concreto, eu sacrifico um e aplico o outro. Isso é extremamente perigoso. E, assim, o que a nossa Constituição, nessa matéria, pode indicar como sendo uma regra constitucional, o artigo 477-A da CLT? Lembrando, de novo, artigo que eu não gosto, quero que modifique. Se o Supremo reconhecer a inconstitucionalidade, eu vou ficar feliz, porque, assim, não acho que seja o melhor artigo, mas, cientificamente e como magistrado, principalmente, eu procuro uma interpretação que caiba dentro da Constituição por conta da presunção de constitucionalidade. Bom, a primeira coisa que a gente pode falar, gente, é que o artigo ele fala em equiparação, e com as críticas que o Fábio e o Segal fizeram muito corretamente, mas ele fala em equiparação porque antes, no nosso ordenamento jurídico, era o silêncio sobre essa matéria. Eu sou da época, né, coisa de velho, né, mas eu sou da época em que a gente não fazia essa distinção na prática. Isso surgiu com o caso do Embraer, foi 2008, 2009, por aí, né? Isso é recente, né? Não é uma coisa que a gente fazia, a gente realmente não diferenciava, não se tocava nesse assunto. E aí, com o caso Embraer, surgiu lá o problema e aí o TST começou a diferenciar. O legislador agora, numa técnica que eu também não acho muito boa, resolveu, pela equiparação, para dizer, olha, os requisitos de validade da dispensa são os mesmos. Em outras palavras, não há como requisito de validade a negociação prévia. E aí uma lição básica do direito, gente. Qualquer requisito para ser fundamento de validade de um ato tem que estar previsto expressamente em lei. A gente não pode criar requisitos de validade de atos por interpretação. Isso é uma lição, assim, clássica do direito. Se não está previsto na lei, matéria de ordem pública, como requisito para validar o ato, a gente não pode simplesmente sacar isso e inventar a partir de valores abstratos. Então, por pior que seja a redação do artigo 477-A, não há na lei a criação de um requisito de validade. E o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, proteção da relação de emprego contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, dá um norte. Se eu faço uma dispensa coletiva, porque eu estou em crise na pandemia, problema econômico, e eu não consigo manter meus empregados, cadê a arbitrariedade? Cadê? Não é uma dispensa arbitrária, não é uma dispensa abusiva, não é uma dispensa que excedeu dos limites. A Constituição, quando, repito, fala de proteção da relação de emprego, ela só coloca 2 limites. Não pode ser sem justa causa, não pode ser arbitrária.
Ou seja, ou o empregado dá um motivo para ser dispensado, ou a empresa tem um motivo para dispensar. Pouco importa, porque a Constituição não diferencia no artigo 7º, inciso 1, se vai ser dispensa de 1, de 10, de 100, de 200. A Constituição não faz essa distinção. Então, esse, para mim, seria o principal argumento que a gente consegue encaixar na Constituição, essa nova regra, né, da CLT de equiparação da dispensa coletiva, dispensa pluri e dispensa individual. Além disso, gente, nós temos que lembrar o seguinte, ó, a interpretação que o Edilton Merelli faz, citado pelo Segal, de que a lei não fala de negociação coletiva, ou seja, o artigo 477-A só fala que não precisa de autorização prévia e não precisa de acordo coletivo nem convenção coletiva. O Fábio também cita isso, né? Ou seja, a lei não impede que haja negociação coletiva. Concordo, gente. Não impede. E não impede para nada. Eu não conheço lei que fale assim, olha, em tal tema trabalhista é proibido ter negociação coletiva. Não. A negociação coletiva é uma dinâmica social. Na verdade, gente, é uma grande falência o que a gente está tratando aqui. A gente precisa de intervenção estatal para que o sindicato seja ouvido pela empresa. Isso é uma falência. Isso é fruto de um país que não consegue nem ratificar a Convenção 87 de liberdade sindical. Isso é fruto de um país onde o sindicalismo é contra o fim de contribuição sindical compulsória, que é um modelo antidemocrático em todos esses países que o Fábio citou. Isso é fruto de um país onde o sindicalismo, o sindicato, a entidade sindical, é contra ter mais poder para negociar. Negociado sobre o legislado, no fundo, é isso. Eu estou atribuindo ao ator social um poder gigantesco dele poder fazer a autorregulamentação para aqueles que ele representa. E eles são contra. Ou seja, olha só, se a gente vai falar em paradoxo, vamos falar do paradoxo do que acontece dentro do próprio movimento sindical. Eu sou contra um maior poder para negociar, eu sou contra o fim de contribuição compulsória, que era um resquício de ditadura, e eu quero a intervenção do Estado para me garantir que as pessoas vão conversar comigo. Desculpe, gente, mas isso é uma falência sem fim do sindicalismo brasileiro. Entidade sindical forte, representativa, não tem essa necessidade. A gente já teve casos de dispensas coletivas que, naturalmente, o sindicato estava lá na porta para conversar com a empresa. Porque a empresa, na verdade, na maioria dos casos, ela continua existindo. Ela vai ter uma grande redução, uma redução drástica, né, nos seus quadros por conta da dispensa coletiva, mas ela, em regra, ela vai continuar existindo. E por que não pode haver a negociação? Claro que pode, mas é questão de ser um fenômeno social verdadeiro. Isso remete, gente, a um problema sério que nós temos aqui no Brasil, que é quando que realmente teremos maturidade para que não precisemos dessa intervenção estatal, que é o que está acontecendo nesse caso. A gente quer que o Poder Judiciário passe por cima do Poder Legislativo para garantir o diálogo, enquanto que esse diálogo social devia ser algo naturalmente estimulado, criado, fomentado e garantido pelos próprios atores sociais. Isso faz a gente refletir fortemente, porque a gente precisa evoluir nessa matéria no Brasil. E aí fica sempre uma dúvida, né? Que quem já é um pouquinho mais avançado na idade vai lembrar da metáfora que eu sempre faço brincando com os meus alunos, que é o efeito Tostines. Lembra desse comercial, pessoal? É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? É um paradoxo que acho que acontece no nosso movimento sindical. Nosso movimento sindical vai se afirmar por conta própria quando nós tirarmos a intervenção estatal, ou nós precisamos dar mais intervenção estatal para que ele possa se afirmar por conta própria? O que vem primeiro? O que deve acontecer primeiro? O fato é que a reforma trabalhista, gostemos ou não, fez uma escolha dura no que diz respeito a esse aspecto do movimento sindical de libertação, de afirmação própria, com menor grau de intervenção estatal, e a gente ainda está carente disso. Esse tema, para mim, no fundo, acaba levantando essa discussão final. Afinal de contas, né, o Poder Judiciário precisa garantir o diálogo social,
O diálogo social só vai ser garantido a partir do momento que eu tiver uma lei dizendo que, nesse caso, é obrigado a conversar, ou isso deve ser algo criado espontaneamente, tá? E só para finalizar, gente, para deixar assim bem clara a minha posição, eu acho assim que, se todos esses argumentos que eu falei não convenceram, eu acho que a gente tem que pensar ainda numa questão da consequência prática, que é outra coisa também que eu tenho refletido muito como juiz. Ou seja, todas as nossas decisões, elas refletem no mundo real. Tá? Ou seja, gera consequência para as pessoas, para as empresas, para a economia. Então, quando a gente, como juiz, vai decidir um tema desses, a gente tem que saber qual é o alcance da nossa decisão, como que a nossa decisão vai ser cumprida, as possibilidades efetivas de que aquilo ali se realize no mundo prático. E aí eu volto a fazer a crítica de algo que eu tenho visto muitas vezes. Pede-se, por exemplo, a reintegração das pessoas sem ter onde colocá-las, com manutenção dessas pessoas numa realidade empresarial que já não suporta mais aquele quantitativo. E na pandemia isso ficou muito claro, assim, a redução drástica das atividades empresariais e simplesmente impossibilidade de manter essas pessoas. E aí vem o outro problema. Se eu mantiver à força essas pessoas, talvez eu não sobreviva como atividade empresarial. Olha só, o que um juiz tem que pensar antes de fazer uma condenação dessas? Se eu tenho uma empresa que tinha 500 empregados, mandou 300 embora porque só aguenta ficar com 200, eu colocar os 300 de volta, gente, é condenar os 500 a ficar sem trabalho. Porque aí, quando a empresa se extinguir, não vai ter como reintegrar. A gente vai ficar discutindo indenizações normalmente inexequíveis, como 70% das execuções trabalhistas que não são efetivadas porque não há dinheiro para pagar. Simples assim. Então, não é um tema, apesar de apaixonante, repito, apesar do Fábio ter me convencido como cidadão e como legislador, que eu não sou, mas se fosse, adotaria o que o Fábio falou, como juiz, essas preocupações têm que estar na pauta. Uma pitadinha aí de análise econômica do direito, né, das consequências da nossa decisão, que eu acho que é o que a gente precisa agora, principalmente na área trabalhista, começar a colocar na mesa, né? O pragmatismo, ou seja, o consequencialismo, né? Quais são as consequências do que eu vou decidir? O que isso vai gerar? Porque, assim, boas intenções, gente, todos nós temos. Querer acabar com pobreza, todos nós queremos. Acabar com desigualdade, idem. Agora, no caso concreto que eu sou chamado, isso vai se efetivar? Como? Ou vai piorar? A gente tem que tomar muito cuidado com o que um colega nosso, advogado, Luciano Tim, fala, né? Que é o efeito bumerangue. Às vezes você dá uma decisão achando que vai implementar algo de bom, de justiça social, e o efeito bumerangue é pior. Então, eu acho que, como juiz, essas reflexões têm que estar na mesa, tá? Para além do que seria o desejável, o ideal, que é, para mim, papel do legislador e não da magistratura. É isso aí, gente. Fica à disposição para o debate. Obrigado, Otávio. Como não poderia deixar de ser uma excelente posição, né? E também levanta questões que vão muito além do tema da dispensa coletiva, né? Qual é o papel do Estado brasileiro? O judiciário é o locus ideal para discutir o papel do Estado brasileiro? Qual é a função do juiz? Né? Na verdade, eu fico refletindo diante dessa falta de sintonia dentro do próprio judiciário e dentro da própria justiça do trabalho, se já não está na hora da gente repensar no Brasil a questão do controle difuso de constitucionalidade. Né? Porque se no próprio Supremo Tribunal, que é a instância máxima, onde se faz o controle concentrado, há divergência de assim outro também, imagine isso espalhado por milhares de juízes num Brasil continental. Né? Estamos vivendo tempos de súmula vinculante, precedentes vinculantes, IRBR, por aí vai. O controle difuso, ele ajuda mais do que atrapalha ou o contrário? Então, é mais uma discussão que eu fico aqui refletindo enquanto vocês estão colocando os seus pontos de vista. Né? E eu passo agora a palavra ao meu amigo Berthier, né, para também falar a respeito da dispensa coletiva. Por favor, Berthier, pode
expor sua opinião. Obrigado, Fábio. Bom, boa noite a todos. Agradeço muito o convite que a Escola Judicial fez. É uma honra estar aqui, compartilhando aqui nosso espaço virtual. Obrigado, Fábio. Bom te ver, Calvê. Fábio Vilela, a gente está sempre junto, né? Estamos na chefia da Procuradoria. Eu vou começar dizendo o seguinte para vocês, né? O TST, como vocês falaram, tinha uma jurisprudência que ele vinha construindo, de que a dispensa em massa demandaria uma prévia negociação coletiva. Isso foi para o Supremo. O Supremo não chegou a definir, veio a reforma trabalhista, nasceu o 477-A, prevendo lá que para dispensar em termos plúrimos ou coletivos, não tem que ter autorização do Sindicato de Trabalhadores, nem acordo coletivo, nem convenção coletiva. Aí vem a posição do Calvê, né, que ele falou, olha, é o que está escrito ali, então não tem que ter negociação coletiva, não tem que ter acordo coletivo, autorização do sindicato. Enfim, a ideia é de você fazer valer o que o legislador, por opção política, tomou. Pois bem, esse é um problema muito sério, né? Até que ponto devemos nos apegar à literalidade, até que ponto temos que ir além? Eu lembro que um dia de manhã peguei um jornal e tinha lá a folha de jornal físico, ainda que eu sou velho, jornal, folha de papel mesmo. E tinha lá uma notícia, né? Tinha lá um político desses envolvidos em escândalos e tinha lá uma menção, olha, a lei da ficha limpa não vai ser aplicada à próxima eleição em função da anualidade eleitoral. O artigo 16 da Constituição. E estava lá a foto de um político envolto em escândalos e ia ser candidato. Porque o artigo 16 da Constituição prevê. Olha, se você tem uma lei eleitoral nova, ela entra em vigor de imediato, mas não alcança as eleições no ano seguinte, no período de 12 meses seguinte. Perfeito. Então, a letra da Constituição estava protegendo lá uma eleição onde o ficha suja ia poder concorrer. A aplicação da letra da lei, no caso da Constituição. Mas, na mesma folha, tinha lá um morador do Morro do Bumba reclamando que não pagaram o aluguel social dele. Reclamando lá, e aí tinha um policial com jato de pimenta acertando o rosto do rapaz lá. Eu olhei e pensei, nossa, isso é o Brasil. Né? Quer dizer, a letra fria da lei ora vale, ora não vale, porque o político lá com problemas de honestidade queria a mesma coisa que o morador do Morro do Bumba. Teve aquela chuva terrível, desabamento, ele queria o aluguel social dele. Enfim, eu pensei, nossa, isso mostra bem o que é o Brasil. Tem horas que a gente se afasta da letra da norma jurídica, outras horas a gente vai em busca de princípios, quando um, quando o outro. Aqui, eu acho que todos nós vamos concordar com o seguinte, é uma questão de critérios. Quais são os critérios que ora me levam a me apegar à letra da norma? Quais são os critérios que me permitem algum afastamento? Me parece que a discussão teórica é essa. Até que ponto nós, operadores do direito, estamos vinculados à norma e sua literalidade e quando podemos ir além? Eu confesso a vocês que na minha carreira isso me preocupa, porque, de fato, o risco aqui é o grau de subjetivismo. Isso não dá para negar. Agora, critérios que eu particularmente uso. Eu acho que dá para escapar da letra da norma quando te leva ao absurdo. Eu lembro até de um artigo do Calvê, né? Trabalhador escravo não tem contra si fluindo prescrição. Porque sou absurdo alguém escravizado ter contra si fluindo prescrição. Ainda que não haja norma dizendo que a prescrição não flui, não pode fluir. Não tem norma dizendo isso, mas é uma conclusão que eu acho correta. Também me afasto da letra fria da norma quando ela desprotege em excesso o mais fraco. Acho que não dá para esquecer disso numa sociedade como a nossa tão desigual. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a grande questão é fazer o cotejo entre a literalidade e o sistema. Porque é fundamental que entre a literalidade da norma e o sistema haja coerência. Para concluir que é algo absurdo, eu tenho que ver o direito como um todo. Para concluir que o mais fraco está desprotegido em excesso, eu tenho que ver o direito como um todo. Resultado, o que eu estou dizendo é que o direito tem sim um caráter opaco. Numa sociedade como a nossa, complexa, multitudinária, com interesses muito diferentes, multicultural, o direito está condenado a ter um caráter opaco. A tal insegurança jurídica, temos que tentar ao máximo reduzi-la, mas estamos um tanto ou quanto condenados a lidar com ela. Não é fácil pacificar questões, muito menos jurídicas, numa sociedade como a nossa. O direito porta, sim, um caráter opaco. Eu aqui vou discordar do Dworkin. O Dworkin acha
que para qualquer caso jurídico há uma solução que é a melhor. Ainda que você jamais vá convencer todos disso. Mas moralmente é a melhor. Você não vai ter o consenso, mas ela é filosoficamente a melhor. Eu aqui prefiro Mário Capelletti. Eu acho que nós fazemos sim escolhas. Agora, é fundamental que a escolha tenha critério para estar legitimada. Resultado, aí vem o ponto. Eu acho que na linha do Fábio, temos algumas questões sistêmicas a pensar. Só que na minha visão sistêmica, vou falar um pouco de Constituição, vou falar um pouco de ordem internacional, de direito do trabalho e de direito positivo do trabalho, que é o meu ponto final para mostrar que dá para encontrar uma coerência e chegar a uma conclusão igual ao que o Fábio chegou. Vamos lá. A Constituição do nosso país. Não se fala muito disso, mas se olhar os 11 primeiros artigos, 8 falam de trabalho, expressamente. Isso mostra a importância do tema que nós tratamos, trabalho. 11 artigos iniciais, 8, o tema trabalho é expresso. Aliás, o trabalho é um valor social. Valor social por quê? Porque uma sociedade, para sobreviver, tem que produzir as riquezas que precisa. Se produzir, fica viável economicamente. Em função de como as distribui, pode ficar viável eticamente. Direito do trabalho tem muito a ver com a viabilidade econômica e ética da sociedade. E, claro, há o direito ao trabalho, que está no artigo 6º da Constituição. Num mundo como esse, as pessoas, para dar significado à própria vida, precisam trabalhar. Resultado, a nossa Constituição tem sim uma vocação protetiva do trabalho. E aí não dá, a meu ver, para dizer que é mero subjetivismo. O trabalho é um valor para a sociedade e para cada pessoa. Essa conclusão dá para encontrar na Constituição. Agora, mais do que isso, e aí eu vou trazer alguns temas que talvez alguém vai dizer isso é uma certa impureza, não é jurídica. Eu acho que é. Por exemplo, quando eu olho para a Constituição, eu me permito filosofar. A Constituição, quando ela tem o contorno que ela tem, ela relembra um pouco o Miguel Reale, de que o direito é o mundo da alteridade, é o mundo do outro. É fundamental pensar na geração futura. É fundamental que o empregador pense no empregado, o empregado pense na empresa. O direito é um mundo da alteridade. O direito é um mundo onde é fundamental levar em conta que o outro existe. A Constituição nos cobra isso. Leve em conta que os outros existem. Digo mais, termos morais. Eu lembro das minhas aulas de introdução ao direito, me explicando lá o que era direito e moral. Olha, o tempo passou e eu cheguei a uma conclusão que pode ser simples. Eu acho que o fundamento da moral é a empatia. É você não querer para os outros o que você não quer para você. O fundamento tem um pouco a ver com isso. O Ripert tinha razão naquela obra As Obrigações Civis e a Regra Moral. Aliás, a regra moral das obrigações civis. Dizia ele, contratos não são relações entre patrimônios. Há um ser humano por trás do emprego. No fundo, eu diria que a filosofia do direito, quando fala em alteridade, a moral, quando fala nessa ideia de levar em conta o outro, não querer para o outro que você não quer para você, isso indica que os artigos iniciais da Constituição estão certos ao proteger o trabalho. Digo mais em termos políticos. Nós queremos relações democráticas, até nas relações privadas. Direito do trabalho rompeu a dicotomia público-privado. E ao romper a dicotomia público-privado, abre porta para o conceito público de democracia chegar ao âmbito privado. Não é por outra razão que o artigo 7º prevê que o trabalhador vai participar da gestão da empresa. Participar é a palavra-chave para pensar em democracia. Mas ainda, não dá para esquecer da sociologia. As relações de trabalho são sim relações de poder. E o direito tem esse papel sim de limitar o poder. Se você não tem limite jurídico para o poder, ele tende ao abuso. E a economia? Claro que a economia entra. Eu costumo dizer que a economia é uma ciência que ensina a otimizar resultados. Mas otimizar para quem? O nosso raciocínio econômico tem sido um raciocínio de curto prazo. O que é bom amanhã? Qual a consequência ruim para depois de amanhã? Eu acho que temos que pensar a economia mais ampla. Quando certos trabalhadores perdem emprego, eles não deixam de existir. Eles passam a ficar na penúria.
E isso é um problema para a sociedade. Não podemos esquecer, né, que essas dispensas de grande número de trabalhadores afetam uma cadeia produtiva, matam empregos indiretos, têm consequências sociais graves. Resultado que, se passa na esfera do contrato, respinga para muito além dele. Por isso é fundamental, a meu ver, ter um direito que, à luz da nossa Constituição, saiba lidar com o mercado. Eu não acho que o mercado seja um demônio. Eu não sou de satanizar. Eu procuro ser ao máximo, nem endeusar, nem me apaixonar, nem odiar nesses assuntos. Eu procuro ser analítico. O mercado tem algumas insuficiências. Primeiro, o mercado é excludente. Se não pode pagar, você está fora. O mercado é excludente. Segundo, o mercado não é democrático. Mais poder em função de dinheiro, mais participação tem. Não é um voto para cada pessoa. Um voto para cada pessoa é pouco. Mas é alguma coisa. O mercado não é assim. O mercado, você, ao ser excluído, você não participa. E o mercado não visa a justiça. Mas nós, Ministério Público e juízes, visamos a justiça. Resultado, o mercado tem algumas insuficiências. Ser excludente, não ser democrático, não ter por alvo a justiça. Por isso que é fundamental o Estado e sociedade, para ter uma estrutura mais complexa e melhor para o todo. Eu acho que, às vezes, quando se fala o mercado parece um ser que oscila muito de humor, ora está nervoso, ora está preocupado. Nós temos que pensar uma economia para todos. Não dá para uma empresa ter uma decisão unilateral de mercado, com repercussões graves para a sociedade, sem que haja alguma disciplina disso. Resultado, eu diria a vocês que a nossa Constituição demanda que se proteja ao máximo empregos, e nessa proteção de empregos, acho que o Judiciário e o Ministério Público têm sim um papel a cumprir. Digo mais, quando eu olho a ordem internacional, vamos lá na OIT, eu encontro lá a Declaração da Justiça Social para o Mundo Globalizado, 2008, e falo o que o Fábio disse, da de 98. Reconhecimento da efetividade da negociação coletiva. As convenções que o Fábio citou, a recomendação 166, na terminação da relação de emprego, no término, é fundamental que os atores sociais todos participem. Aliás, vários países mundo afora têm legislação sobre isso. O Fábio citou alguns, Portugal, no Código de Trabalho, Argentina. Pois bem, eu diria a vocês o seguinte: temos sim uma base constitucional para dizer que a negociação coletiva deve preceder uma dispensa coletiva. A Constituição dá respaldo para isso. Digo mais, a ordem internacional, como o Fábio explicou, dá respaldo para isso. E, aliás, se eu for ao próprio direito do trabalho, eu acho que a dispensa coletiva, obviamente, é um instituto de direito coletivo do trabalho. Obviamente, é um instituto de direito coletivo do trabalho. E onde está presente o direito coletivo é porque a presença também é da negociação coletiva. Sindicatos existem para quê? Para negociações. Greves para quê? Para negociações frustradas. Contribuição sindical para quê? Para o sindicato existir e poder negociar. Qualquer instituto do direito coletivo do trabalho atrai a negociação coletiva, porque é a alma da questão. Aliás, eu vou lembrar aqui o uruguaio Héctor Hugo Barba Gelata. Questões trabalhistas costumam ter uma dimensão coletiva. E a dimensão coletiva de uma relação capital-trabalho onde há um conflito subjacente. Por isso que ele fala da importância da negociação. De trabalho precisa da negociação coletiva. Mas, até agora, eu estou muito na linha do que o Fábio foi. Respaldo constitucional para se exigir uma negociação coletiva prévia, respaldo na ordem internacional, respaldo até na principiologia do de trabalho. Só que, na verdade, eu queria hoje trazer uma outra questão aqui. Porque, no fundo, até aqui, o que eu falei, o Fábio já disse. Eu quero fazer um acréscimo agora, indo para o direito positivo do trabalho. Será que o direito positivo do trabalho não me permite também chegar à conclusão de que a negociação coletiva prévia deve existir e não apenas pode existir? Querem ver só? Primeiro, eu vou concordar que a ideia de negociação coletiva não coincide com a ideia de uma autorização de um sindicato de trabalhadores para permitir uma dispensa em massa. Aliás, vai ser uma loucura, né? Empregador perguntando
ao sindicato de empregados. Sindicato de empregados, posso mandar embora? Pode. Né? A reforma aqui prevê uma coisa que nem faz muito sentido, né? Porque aí não funcionaria. Aí você desequilibraria tremendamente. Quer dizer, eu, empregador, só vou poder mandar embora coletivamente se o sindicato de empregados autorizar. Isso, de fato, não faz sentido. Agora, acho que negociação coletiva é mais do que acordo coletivo, convenção coletiva. Pessoal, para dar um exemplo, me apegando ao direito positivo, a Convenção 151 da OIT está ratificada e vigora no Brasil. Negociação coletiva na administração pública. Quando o Brasil ratificou a Convenção 51, o que fez a Presidência da República de então? Uma declaração interpretativa de que a Convenção valeria também para estatutários federais, estaduais e municipais. Na negociação coletiva de estatutários, nunca vi convenção coletiva assinada ou acordo coletivo, mas negociação tem. E é uma declaração interpretativa do Poder Executivo. Então, a negociação coletiva é uma ideia mais ampla do que acordo coletivo e convenção coletiva e muito mais ampla do que uma autorização do sindicato de empregados. Tem que negociar, sim. Eu vou dizer o porquê, a meu ver, tem que negociar. Notem, vou tentar dizer que tem que negociar esquecendo o que eu falei da Constituição, esquecendo o que eu falei da ordem internacional, esquecendo o que eu falei dos princípios trabalhistas. Por mais que eu ache que o que eu vou dizer agora tem resposta de tudo isso. Mas tá bom, em laboratório jurídico, vou esquecer a proteção constitucional do emprego e do trabalho, a proteção internacional dada ao trabalho, e vou esquecer a principiologia trabalhista. Pessoal, vamos imaginar o seguinte: vai que um empregador opta, apesar do 477, por entabular uma negociação coletiva. O sindicato de empregados está em dificuldade. Pode ser uma questão de uma crise econômica, pode ser uma reestruturação produtiva, pode ser um interesse estratégico da empresa. Eu quero mandar embora um quantitativo significativo de trabalhadores. Ele vai conversar com o sindicato para discutir se não teria um outro caminho, se não dá para reduzir a quantidade e qual proteção pode ser dada para as pessoas. Democracia é isso. É você conversar, ainda que haja um antagonismo. Como eu sempre falo, essa negociação coletiva que antecede uma dispensa em massa é para evitar, diminuir, proteger. Esse é o tripé. Evitar é o ideal, mas nem sempre é possível. O diminuir já é um passo. Você está salvando alguns empregos. E proteger os que perderam o emprego. Evitar, diminuir, proteger. Mas notem, e se o empregador não fizer isso? E se o empregador não fizer isso? Dispensar coletivamente, sem essa negociação coletiva. Pessoal, esse empregador, acredito eu, dará aviso prévio. Tem que dar, né, para cada um dos trabalhadores. Pessoal, dado o aviso prévio, nós sabemos que o contrato não acabou ainda. E nós sabemos que o aviso prévio comporta reconsideração, artigo 489 da CLT. Né? É tal história. Né? Não estou discutindo aqui se há vida após a morte. É mais simples. Há contrato após aviso prévio. É mais simples. E o aviso prévio comporta reconsideração bilateral, 489. E se esse empregador que não deu a oportunidade do diálogo, pré-avisar os empregados? Pré-avisar tem que pré-avisar. Ele seguiu o 477 na interpretação de que não tem que ter negociação, quer dizer, não tem que ter convenção coletiva, acordo coletivo, aval do sindicato, nem negociação. Ele dispensou. Eu tenho empregados pré-avisados. Quando o empregado é pré-avisado, nasce um conflito, porque os empregados, a tendência é que eles queiram o emprego deles. Nasce o conflito. E se o sindicato de empregados procurar o empregador para negociar? Aí entra o artigo 616 da CLT. No direito de trabalho, na esfera coletiva, negociar é uma faculdade, é uma obrigação. O que fala o 616 da CLT? Quando um sindicato de empregadores ou de empregados, ou quando o empregador é chamado à negociação, não pode recusar. Isso não é uma previsão abstrata constitucional, não é uma previsão na ordem internacional, não é um princípio, é uma regra clara na CLT. Os empregados foram pré-avisados.
O sindicato de empregadores, desculpa, o sindicato de empregados vira e fala: o empregador, quero conversar com você. O empregador que recusa viola o 616 da CLT. Ah, mas tem um acordo coletivo, uma convenção coletiva em vigor. Tem. Só que a gente sabe que uma convenção coletiva em vigor, um acordo coletivo, atrai a cláusula de paz. Ah, estou com uma negociação vigente, não há o que conversar. Mas vem a teoria da imprevisão. Eu tinha uma cláusula de paz que foi rompida porque você está mandando embora não sei quantos trabalhadores. Resultado, a tal principiologia constitucional, que para mim pesa muito, os valores da ordem internacional, que para mim pesam muito, a tradição do de trabalho, que pesa muito, eu posso até descartar tudo isso e olhar só para a CLT. Eu vou descobrir que o empregador, a meu ver, melhor seria que o empregador chamasse para a negociação coletiva. Chamasse para a negociação coletiva. Agora, se ele não chamar, ele vai preavisar os empregados. No que preavisou, o contrato não acabou. Entra o 489 da CLT. O aviso prévio não tem a marca da definitividade, ele comporta reconsideração bilateral. Ora, pode ser que o sindicato de empregados, empregador, quero negociar com você. Por mais que haja uma convenção coletiva, acordo coletivo vigente, você violou uma regra. Aliás, você criou um conflito. Não dá para alegar cláusulas de paz porque é um acordo vigente, convenção vigente, eu quero negociar. E se esse empregador recusar negociar, está violando o 616 da CLT. Então, notem, o que eu estou mostrando é que até olhando para o direito positivo do trabalho, lembrando do 616, dá para você concluir que se o empregador não desencadear a negociação, o sindicato de empregado pode desencadear e o empregador tem o dever de negociar, um dever previsto expressamente na lei. Esquece a Constituição, esquece a ordem internacional, esquece o princípio trabalhista. Olha o 616. Está escrito. E se o sindicato tentou negociar, o empregador não quis, violação de um artigo. E aí tem que reagir a isso, porque não dá para violar o direito. Ainda mais quando é expresso. No fundo, uma coisa curiosa, eu acho que os reformistas, né, eles esqueceram do 616. E por isso, a meu ver, nesse aspecto fracassam. O Supremo está analisando isso, mas o Supremo está analisando aspectos constitucionais. Mesmo que o 477 seja constitucional, o que fazer com o 616? E aí vem uma interpretação que é sistemática, mas infralegal. É só interpretar o 477A à luz do 616, para descobrir que se o empregador não negociar, desencadeando ele a negociação, o sindicato de empregados ou uma comissão de trabalhadores, se não houver sindicato, pode cobrar que uma negociação exista. E o empregador vai estar obrigado por lei a fazer isso. Por lei a fazer isso. Aliás, notem, isso vai até no espírito da reforma. A reforma fala que é para prestigiar o negociado até em detrimento do legislado. Então, por que aqui o legislado 477 descarta o negociado? Eu acho que a CLT segue sendo uma velhinha muito sábia. Ela tem boas respostas e ela sabe se defender sozinha. Notem, é claro, concordo com o Calvé. Não dá para você não aplicar uma lei porque você não gosta dela. Concordo, de fato, não pode ser assim, né? Não dá para ter o império do subjetivismo. Mas eu acho que é fundamental que a gente mantenha uma certa identidade de que direito de trabalho só se explica se houver um grau de proteção do trabalhador. Não dá para perder essa perspectiva. E digo mais, assim, eu concordo, né? Nem todo positivista é a boca da lei, concordo. Mas eu tenho muita preocupação com essa discussão de positivismo, pós-positivismo. Que, no fundo, existem positivismos vários. Pós-positivismos vários, né? Você pega 3, 4 positivistas, eles não chegam à mesma percepção. Pós-positivista, idem. Eu tenho muita dificuldade de me encaixar em um desses dois grupos. Vão dizer que eu sou pós-positivista, tá bom. Não me importo muito com essas qualificações. Eu aceito, não tem problema, não. Eu só acho o seguinte, né? Eu acho que a gente tem que procurar pensar
da seguinte maneira: a reforma trabalhista ela tornou de trabalho pior, né? Às vezes eu acho a reforma trabalhista uma cloroquina de trabalho, né? Porque tem curas que ela promete que ela não vai realizar, né? Então é muito importante lidar com a reforma, mas vendo que a CLT ela tem cura para essas coisas. Então, notem, eu não sou contra, aliás, eu sou muito a favor de usar toda a principiologia constitucional, internacional, os princípios trabalhistas, mas eu concordo que numa situação como estamos hoje, a melhor proteção quem dá é a própria CLT. As pessoas às vezes querem tratar a CLT como se ela não conseguisse defender sozinha. Ela tem fôlego próprio. Muito obrigado, gente. Obrigado, Bertier. Essa da cloroquina, essa foi a melhor que eu ouvi. E, de fato, assim, é muito interessante, né? Você começar a repensar a lei ordinária, as consolidações, os códigos, a partir delas mesmas, né? E não ficar sempre olhando para o céu. Aquela história do Tales de Mileto, né? De tanto olhar para cima, acabou tropeçando no buraco que estava logo à frente dele, né? E temos perguntas aqui dos nossos ouvintes, né? A Daniela Miller, ela coloca uma reflexão que todos nós fazemos aqui, né? Será que é possível interpretar a norma sem nenhuma influência de valores pessoais e visão de mundo? Todo intérprete, né, se questiona até onde ele deve colocar mais ou menos da sua percepção pessoal sobre o que é certo e o que é errado, né? Mas eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, porque eu achei bem interessante a abordagem do Bertier, e aí eu vou começar de trás para frente, falando dessa abordagem do 616 da CLT, né? E o 616 é interessante porque, de fato, ele traz esse chamamento ao diálogo, né? Devem conversar quando provocados. Mas o 616, ele, nos parágrafos, ele também traz a consequência decorrente do descumprimento do chamamento. Se houver recusa, deve-se buscar o Departamento Nacional, órgãos regionais, para convocação compulsória. E se a recusa persistir, malograr, tal, você pode instaurar o dissídio coletivo. Então, eu pergunto, né, para a gente levar mais um pouquinho adiante o debate aqui, havendo a recusa, uma recusa persistente do empregador que dispensou coletivamente os empregados, e havendo o ajuizamento desse dissídio coletivo, esse dissídio coletivo poderá dar ensejo a uma declaração de nulidade da dispensa coletiva ou não? E aí a gente volta àquela questão, que o Otávio mencionou, porque o legislador optou por não colocar este critério como um requisito de validade da dispensa. Então, para respeitar a ordem que nós iniciamos o debate, eu vou primeiro para o Segal, para ele dar a sua opinião a respeito desse ponto, muito bem colocado pelo Bertier. Fábio, os meus colegas aqui são muito mais eloquentes do que eu, e um aspecto aí, uma visão muito interessante, e agradeço o prazer de ter tido a oportunidade de ouvir. E eu acho que faísca a verdade justamente dessas posições aparentemente antagônicas, mas sempre respeitosas, como nós estamos fazendo aqui. Eu vou colocar até da Dani o que ela falou, realmente não é possível fazer uma interpretação tirando a tua carga de formação jurídica e humanística. Não é possível, claro que não é, evidentemente. E compartilho também do temor do Otávio, no sentido de que o juiz também não é chamado para aplicar a lei ou o artigo que ele entenda que seja bom. Ou seja, se esse artigo eu concordar, eu vou utilizar. Se eu discordar dele, eu vou apresentar uma argumentação com algum verniz jurídico e não vou usá-lo. Simples assim, eu me torno o legislador e o julgador da própria causa. Isso realmente é um temor que, de alguma maneira, se justifica. E nem eu acho que seja ideal, cada um tem o seu próprio código de processo do juiz, ou o código da CLT do juiz, e aplique da maneira que ele entender mais adequada. Mas também acho que dentro do sistema já criado, nós temos os controles de constitucionalidade, né, difuso e concentrado. Então vamos usar até que se termine, eventualmente. O Fábio Rodrigues falou que talvez seja o caso até de se revisitar essa questão. Então, eu acho que é possível fazer sim.
E o Otávio falou, e eu concordo, eu acho que a gente tem que pensar na consequência dos nossos atos. Eu compreendo e concordo contigo, tem que pensar. Mas pensar também, especialmente, nós estamos falando de uma dispensa coletiva, ela é uma dispensa marcante, pessoal. São irmãos nossos brasileiros que vão ficar sem emprego. Imagina a agonia, a aflição da pessoa. E, Berthier, vão receber seguro-desemprego, que é custo para o Estado, tá? Quer dizer, ele está no plano de benefício previdenciário, apesar de não ser pago pelo INSS, mas está na Constituição. Ou seja, é toda a sociedade com a solidariedade que você falou, que está previsto na própria Constituição Federal, você fez menção a isso. Pensar no outro é ser solidário, e a solidariedade é marcante, você bem sabe, no direito previdenciário, e está previsto na própria Constituição Federal. A consequência disso, e aí agora respondendo, Fábio, a tua indagação mesmo, você colocou, do artigo que nós estamos discutindo, o 477A, não é propriamente o que o empregador pode fazer, tá? Aí minha pequena discordância é o que ele não precisa fazer. Ele não precisa pedir autorização de ninguém. Ele não precisa fazer acordo coletivo. E ele não precisa fazer convenção coletiva. Mas em lugar nenhum está dito, e aí cada um vai ter a sua presunção, aí invoco a Dani Miller, a sua formação jurídica e humanística. Não está dito que ele não precisa negociar, abrir um canal de comunicação. E aí vem a pergunta, será que é exigir demasiadamente isso? E ele não pode dizer que eu não preciso fazer. E justamente o tema do STF é a necessidade de negociação coletiva. Reparem vocês, não é em relação a esses outros aspectos que estão pacificados pelo 477A. Então, assim, me parece, eu tenho essa preocupação que o Otávio falou, me chama muita atenção essa situação de reintegrar pessoas e pode acabar afundando, aí naufraga a empresa como um todo. É possível? Eu acho que sim, nem eu estou dizendo. Ao contrário. É possível a reconsideração, como o Berthier propôs, no sentido de que falou que é viável, que é possível? Sim. E quero lembrar que existe uma tese nova que é de reintegração jurídica, tá? Na reintegração jurídica, você restabelece os contratos de trabalho, mas não necessariamente reinsere os trabalhadores na empresa. É uma tese jurídica, na verdade. E aí, Fábio, já que você, agora sim, terminando, eu não vejo, eu tenho muita dúvida dessa consequência. Eu nunca tinha parado para pensar essa conjugação dos artigos que o Berthier fez com 616, que a gente parece que trata de coisas isoladas. Ele foi capturar e pegou que o 477, na verdade, é direito coletivo, inserido lá. E ele fez um elo interessante com o 616. A ideia dele é interessante, mas isso é uma obrigação do sindicato, me parece, do sindicato, não do Poder Judiciário, que vai entrar num segundo momento. O sindicato hoje está muito fragilizado, nós todos sabemos, inclusive com a perda da contribuição sindical, para o bem ou para o mal, justo ou não importa. O fato é que a fragilização, acho que ninguém nega isso. Sindicatos fechando literalmente as portas, sindicatos se juntando para prosseguir sua atividade. Então, eu acho viável esse caminho que o Berthier colocou, achei interessante, não tinha parado para pensar, muito interessante, espero que os sindicalistas aí que possam se abeberar desse conhecimento e talvez até possam indicar isso como forma de postura, de comportamento. Agora, se não houver essa negociação, para mim eu não consigo ver tão simples assim que é para reintegrar todo mundo. Para mim não é cartesiano. Eu acho que nesse sentido, não sei, talvez o juiz tenha que até que determinar uma obrigação de fazer, que é sentar à mesa de negociação, eventualmente combinando até as frentes, combinando multa. O juiz não pode substituir as partes, o Otávio até falou bem isso, não é possível eu ficar criando o próprio direito quando a lei não diz qual é a consequência. Então, eu acho viável o 616, só acho que, então, o judiciário teria que fazer uma intermediação, eventualmente coacta, para que sentassem à mesa. O que vai sair dessa negociação, se vai frutificar ou não, aí eu não posso afirmar. Obrigado, Segal. Agora, Fábio, 5 minutinhos também para você apresentar suas colocações aí em torno desse tema que surgiu no nosso debate. Tem que abrir o som, Fábio, abrir o som. Perdão. Até reafirmando o que a Dani Miller falou, Marcelo Segal falou também, claro, nós procuramos, à medida do possível, sermos imparciais, mas neutros nós não somos. Não há como não deixar de darmos um pouco da nossa visão de mundo, da nossa experiência, dos nossos conhecimentos e nossas decisões ou manifestações. Isso é impossível. A gente procura, dentro do possível, ser o mais imparcial. Mas, claro, nós não somos neutros. Isso aí eu não tenho dúvida disso. Quanto à questão do positivismo e
positivismo, isso aí eu estou com o Berthier, se perguntar o que eu sou, eu não sei. É que nem aquele cara que, nada com religião. Você gosta dos santos? Gosto, mas acredita em encarnação, então você não é católico. Mas eu faço isso, eu não sou religião nenhuma, sou ecumênico. Eu acredito em Deus. Ou seja, o que eu sou, se eu sou pós, se eu sou intra, se eu sou hexa, se eu sou... Não sei. Agora, eu acredito sim que a interpretação não pode ser meramente literal, ela tem que buscar uma unidade dentro de um sistema orgânico, harmônico, aquele papo que a gente começa a estudar, e eu acreditei nisso e continuo nessa toada independente dos rótulos. E falo rótulo, gente, com todo respeito, tá? Isso aí não é uma crítica, não. Como todos reconhecem que dentro do próprio positivismo, pós-positivismo, existe uma série de diversificações, de ramificações, de entendimentos e outros nomes que vão surgir, que possam surgir. Na verdade, deixando claro mais uma vez, não é que, claro, até pegando o gancho que o Alvé falou, concordo, o ideal era que que a negociação coletiva fosse algo espontâneo. Sim, como também certas condutas patronais, ou até mesmo dos próprios trabalhadores, fossem espontâneos, mas não são. Nós precisamos ainda, e aí ainda é necessário, pelo menos dentro da nossa realidade, uma intervenção estatal em uma relação jurídica eminentemente privada, estabelecendo o que? O chamado patamar mínimo civilizatório de direitos, patamar mínimo legal, em razão de ser uma relação eminentemente não paritária, assimétrica. Isso é fato. Então, na verdade, aí eu reforço o que o Segal falou. Quando eu disse que não impede, ou seja, não é que só não impede, não está vedado lá. E, pelo contrário, deve ser observada a negociação coletiva e diálogo social. Quanto à questão, e aí partindo já para a sua resposta, o Berthier fez uma construção interessante, na verdade, me veio, eu acho que ele é a pessoa ideal até para esclarecer mais isso, mas eu vou dar a minha opinião. Ele veio, na verdade, dizer o seguinte, abrir um espaço, porque quando se fala em dispensa coletiva, até na minha fala eu procurei deixar isso bastante claro, eu não posso me ater ao direito individual do trabalho, porque a dispensa coletiva não se resume a um feixe de dispensas individuais. É um fenômeno, é um fato, o ato coletivo. E aí é um mecanismo que o Berthier muito bem colocou, durante a vigência do contrato de trabalho, que é o aviso prévio, uma vez provocado, o empregador não pode se recusar. Agora, daí a dar ensejo a dissídio coletivo, então que não. Porque, na verdade, a tentativa de negociação coletiva é até pressuposto, até para ajuizamento do dissídio coletivo, mas com a ideia de elaboração de verdadeiras normas jurídicas através de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva, o que não é o caso aqui, logicamente, de que nós estamos tratando. Mas nós temos que buscar, e aí o Berthier é capaz de explicar melhor o entendimento dele, mas é a inteligência do Instituto, ou seja, o empregador, dentro de um fenômeno coletivo, que é a dispensa coletiva, cujos efeitos não se restringem apenas à esfera individual, mas sim a toda uma coletividade, e a toda uma comunidade, a toda uma cadeia produtiva, a todo o setor empresarial, e trazer esse diálogo. A ideia é essa. Tá? Então, na verdade, entendo que não caberia dissídio coletivo em relação a isso, porque aí sim, nós estaríamos levando o poder judiciário a se substituir ao legislador. E lembramos que, mais uma vez eu afirmo, esse diálogo social, essa negociação coletiva, às vezes não consegue, logicamente, evitar a dispensa coletiva. Alguns casos conseguem, outros casos não conseguem, mas pelo menos minorar esses impactos. Essa é a ideia. Obrigado, Fábio. Agora eu passo a palavra para o Otávio. Por favor, Otávio, dê sua opinião a respeito da provocação. Vamos lá, gente. Olha só. Eu acho assim, o Berthier sempre brilhante, né? Berthier é fora de série. Eu achei muito legal, Berthier, a sua construção com o artigo 616, né? Mas, assim, como tudo, a gente pode fazer mais de uma argumentação sobre os mesmos elementos, né? O artigo 616 a gente poderia ler da seguinte forma: realmente não há necessidade de intervenção do Poder Judiciário no que diz respeito ao 477-A. Aliás, alguém pedir para forçar a negociação através do Poder Judiciário seria não de respeito ao 477-A, mas ao 616. Então, nesse tema,
Se o próprio ator social não quis fazer a negociação, não chamou a empresa para fazer negociação, podendo, porque a ordem jurídica garante para ele a provocação e a necessidade de observância da empresa para o diálogo a partir do artigo 616, simplesmente o ator social não quis dialogar. Então, reforça a ideia de que a empresa não é obrigada ao diálogo e o próprio ator social que deveria querer dialogar também não quis, porque não provocou, não procurou a empresa, não fez nada, ficou lá inócuo. E aí vem essa questão da fragilidade do movimento sindical. Isso poderia ser explicado como o Segal falou, porque o movimento sindical está fragilizado, porque os sindicatos estão se extinguindo, os sindicatos estão se aglutinando. E aí, Segal, eu vou te dar uma estatística que eu caí para trás. Outro dia, a gente teve um evento lá no grupo de pesquisa que eu participo da USP, o GETRAB, e foi o coordenador lá do DIEESE, e os números mostraram, sabe o quê? Da reforma trabalhista para cá, o número de sindicatos trabalhadores aumentou de 11.200 para 11.900. Eu caí para trás, porque eu achava a mesma coisa, acabou tudo, nada, aumentou o número. Então, assim, algo que assim, eu realmente ainda não consegui entender uma explicação para esse fenômeno. Talvez seja ainda pelo monopólio, né? Porque ainda é uma instância de poder. Apesar de não ter mais dinheiro entrando com contribuição compulsória, eu ainda tenho monopólio. Isso eu que negocio, e a minha negociação vale mais do que a lei. Isso é força, isso é poder, né? Vale a pena eu marcar meu território antes da liberdade sindical futura. Talvez seja isso, não sei. Mas o que eu acho é o seguinte: quando a gente pensa nessas interpretações e na formação humanística que todos nós temos, nós, de fato, nos inclinamos a fazer uma interpretação pró-trabalhador, óbvio, e a gente foi forjado nisso, né? E é realmente muito difícil, como a Daniela Emília falou, de você, como ser humano julgador, não se influenciar pela sua formação, que na área trabalhista ninguém vai negar, é uma formação toda pensando no problema do trabalhador, que é o mote do direito do trabalho. E eu sempre fui muito crítico da nossa escola judicial na gestão passada, nas duas gestões passadas, com um programa de desenvolvimento de alteridade, porque, assim, sou a favor de desenvolvermos alteridade, mas não só para um dos lados como julgadores. Como julgadores, nós temos que compreender o drama de ambos os lados. A Justiça do Trabalho é uma casa de justiça. Qualquer jurisdicionado, empregado ou empregador, ou trabalhador ou empresário, tem que se sentir acolhido pela Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ela vai ter o justo, essa pessoa vai ter o direito justo, independentemente de que lado ele esteja na relação. E aí eu acho interessante a gente lembrar o seguinte: falamos tanto de solidariedade, falamos tanto de alteridade, e aqui, nesse momento, por exemplo, de pandemia, foi um momento para a gente exercitar isso de forma excelente, não só pensando no trabalhador. A gente esquece que no Brasil, mais de 80% das empresas, acho que até mais, gente, vou arriscar, é mais de 90%, vocês me corrijam, são de micros e pequenas empresas, no máximo médias. Aquela figura do grande empregador capitalista, extremamente de um poder econômico, é minoria no Brasil. A maior parte dos empregados estão lá nas micro e pequenas empresas. Então, acho que nesse sentido, quando a gente usa esses argumentos de pensar em alteridade, de pensar em necessidade e mais, o problema, acho que isso ficou muito claro também, da dispensa coletiva, é o impacto para a sociedade. Talvez o sindicato não seja nem o interlocutor correto, porque o sindicato vai pensar em alguma medida a mais para os trabalhadores que estão sendo dispensados. Que se a gente for comparar também com lá fora, Fábio, aqui no Brasil tem FGTS e tem uns 40%, que não tem lá fora. Lá fora, se a dispensa for motivada, né, a regra, a dispensa individual motivada, não tem que se falar em indenização, né, como regra. Então, assim, é difícil fazer essas comparações, é difícil a gente pensar no sindicato como o interlocutor para a sociedade, porque para a sociedade, para o impacto econômico, para a cadeia produtiva, dificilmente o sindicato, aquela categoria, vai estar apto a fazer esse diálogo e buscar alguma medida pensando nesse contexto maior. Enfim, mas parabéns aí, Berthier e Segal e Fábio, porque estou saindo melhor do que entrei nesse diálogo. Obrigado. Obrigado a você, Otávio. E agora, fechando o círculo, volta a palavra ao Berthier para ele passar a interpretação autêntica dele, da construção que ele lançou aqui no debate.
Obrigado, Fábio. O que eu vou ponderar aqui com vocês? Você tem toda a razão, Fábio. Fábio Gomes agora, de olhar os parágrafos do 616. O que eu acho disso? Quando o 616 nasceu com esses parágrafos, não havia ação civil pública. Naquela época, o 616 tinha a ver com você ter que negociar para firmar acordo coletivo com você coletiva, frustrado isso, o dissídio. Mas notem, essa negociação coletiva prévia à dispensa em massa, o alvo não é obrigatoriamente um acordo coletivo, convenção coletiva. É uma tutela coletiva de trabalhadores. Então, se o 616 for violado, eu acho que os parágrafos do 616 são anacrônicos. O caput não. Esquece aqueles parágrafos e o manejo da ação civil pública, ou pelo sindicato ou pelo Ministério Público. Né? A lógica é essa. Então, nota, eu de fato acho, Fábio, que os parágrafos do 616 perderam sentido. Não é mais desse Estado que nós tratamos na ordem de hoje. Agora, já que é uma negociação coletiva que tem que acontecer, mas o alvo não é acordo e convenção coletiva, e é uma lesão a trabalhadores, que são aquele grupo que vai perder o emprego, é o interesse coletivo. Quem defende? Sindicato MP por construmento, ação civil pública. Seria isso. Obrigado. Obrigado a você, Berthier. Temos aqui muito material para reflexão. Tenho certeza que todos que nos assistiram e os que nos assistirão no futuro, porque o programa ele fica gravado no canal do YouTube da escola, terão muito a pensar sobre o tema de dispensa coletiva. Como disse o Otávio, eu também aprendi muito aqui hoje, né, com as excelentes exposições do Segal, do meu amigo Fábio Goulart, meu amigo Segal também, todos são meus amigos aqui, na verdade, né? O Otávio Calvé, o Berthier, né? É sempre um prazer estar com vocês, um diálogo inteligente, respeitoso, e apesar de eventuais divergências, e eu espero que caminhemos todos nesse sentido, né? Porque é assim que a gente consegue tentar chegar a um denominador comum civilizadamente. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos e a audiência de todos até esse momento e até o próximo Justa Questão. Um grande abraço e boa noite. Abraço a todos, abraço a todos. Boa noite, gente. Valeu.